Alô, amigos, bem-vindos ao Gente que Fala, sempre ao vivo, de meio-dia a 1 pela rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, reapresentação 6 horas da tarde, também TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET, em Guarulhos, 11h30 da noite. Acesse nosso blog, conheça nossos colunistas e colaboradores, gentequefala.com.br, nossa fanpage Facebook/programa Gente que Fala. Para participar, chat no site da AltV, WhatsApp 974012235 e temos também um telefone à sua disposição, São Paulo 11 5052 6622. Participando desta edição de Gente que Fala, otorrinolaringologista, doutor Luciano Neves. Doutor Luciano, prazer tê-lo aqui. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. É um prazer estar aqui e poder participar dessa seleta mesa para discutir os assuntos em saúde. O senhor é professor afiliado ao Departamento de Otorrinolaringologia e Cirurgia e Cabeça e Pescoço da Unifesp. Consegui pronunciar tudo? Perfeitamente. E agora eleito presidente da Academia Brasileira de Não, de laringologia e voz. Não tem outro? Não, essa é a super especialidade. Então, Sim. Dentro da otorrinolaringologia, nós temos os braços, então temos a rinologia, a otologia e a laringologia e voz é um segmento. Então, é a Academia Brasileira De laringologia e voz. Laringologia e Voz. Também conosco o médico angiologista, cirurgião vascular, doutor Dácio Prota. Doutor Dácio, prazer tê-lo aqui. Boa tarde, prazer meu Prazer. estar aqui mais uma vez. Continua com a circulação clínica de condicionamento físico? A circulação não pode parar. E bebendo muito leite ou ainda... Não, ainda não? sem lactose. Por que não bebe leite? Não tem problema de lactose, porque hoje em dia... O leite sem lactose eu tomo sem problema. Ah, é? É. Mas não foi esse o motivo que o Não. levou... E agora eu descobri que minha neta tem intolerância à proteína do leite também. Sim. Acho que pelo Mas jeito da família. é isso que o senhor fez a menção numa outra participação no Gente que Fala, de não ingerir leite, de não beber leite. Ah, não. Aí, porque um curso que eu fiz de medicina oriental, e os chineses abominam leite, dizem que o leite é um alimento para bezerro, não é para ser humano. E eles não recomendam que a gente use leite. Leite e derivados, né? Durante quanto tempo? É definitivo isso. Não é No teu períodos. caso específico? Não. Para todos os médicos que fazem um curso, eles recomendaram isso. Doutor Dácio Prota. Também conosco, dona Marilena Pácios, que é superintendente da Associação Cruz Verde. Prazer tê-la aqui, Marilena. Oi, boa tarde, prazer é meu. E obrigada mais uma vez aí pela oportunidade de estar aqui participando com essa mesa de médicos tão renomados e você. Muito obrigada. Todos nós que estamos aqui no Gente que Fala, estamos com o seu microfone também em frente aqui, para que lado? Uma fitinha verde que a senhora nos deu a todos aqui. Eu até agradeço aí a adesão de vocês, né? E participando do Dezembro Verde da Paralisia Cerebral. É o primeiro ano que a gente lançou. Então, muito importante ter a adesão aí de vocês. Doutor Flávio Goulart. Prazer tê-lo aqui, doutor Flávio. Prazer é meu. Boa tarde. Eu agradeço o convite. Espero ajudar aí nas dúvidas. O senhor é odontologista. Cirurgião dentista. Mais próximo, por favor. Cirurgião dentista, especialista em ortopedia e ortodontia facial e implantodontia. Mas quando eu anuncio como odontologista... Não está errado. Não Está errado. Porque eu me perco nessas palavras todas não aqui. Não está errado. Cada um chama de uma forma. Eu prefiro cirurgião dentista, acho que fica mais bem colocado. Eu ia fazer a pergunta, por que não tem mais dentista? Como eu faço a parte de cirurgia também, então eu acho que é por isso que eu prefiro a parte de cirurgião dentista, né? Sim. Mas não está errado dentista, cirurgião dentista, odontologista. Fica a seu critério. Ok. Doutor Luciano, estamos aí nesta época de início de verão, as portas do verão batendo as portas, mas a gente se confunde. Quando eu anuncio como otorrinolaringologista, e o senhor é da Academia de... Repete para mim. Academia Brasileira de Laringologia e Voz. E voz. Isso. Tem cuidados específicos para a voz nessa época do... Eu acho que não só nessa época do ano. Os cuidados com a voz devem ser um contínuo, principalmente... Por que eu estou perguntando isso? Ninguém fala de cuidado com a voz, todo mundo fala de cuidado com a garganta.
Tá certo? Eu, como locutor, todo mundo fala, cuida da garganta, cuida da garganta. Ninguém fala para cuidar da voz. Isso. O termo mais adequado seria o cuidado com a voz, porque a voz, para eu produzi-la, eu preciso uma conjunção de situações. Eu preciso estar com a parte respiratória adequada, eu preciso estar com as pregas vocais num bom funcionamento e as cavidades de ressonância. Quem são as cavidades de ressonância? Dentes, boca, língua, uma arcada dentária bem adaptada, um nariz aberto. Então, a voz é o produto que eu escuto. Então, quando eu me atento, eu passo a mensagem para o nosso ouvinte ou para a pessoa leiga, cuida da sua voz, e ele detecta que a voz está alterada, e aí eu posso colocar uma rouquidão, ou uma nasalização da voz, ou um paciente que fala de modo fanho, isso são alertas que faz com que ele procure um médico. O especialista para essa área é o otorrinolaringologista que vai julgar essas alterações e tratá-las se for de fato. Então, não só se eu falar só em garganta, eu estou pensando só em prega vocal. Quando, na verdade, tem que pensar no amplo. Sim. E, às vezes, a pessoa até se comunica mal ou fala mal porque ela não escuta. É o que acontece conosco, por exemplo, com o celular que não está funcionando adequadamente. Então, você começa a gritar do outro lado. Então, se eu não escuto adequadamente, Como eu não se o me volume comunico. da voz interferisse no volume do celular. Perfeito. Então, quando nós falamos cuide da sua voz, é essa completude. E nessa época tem algum cuidado especial? Eu acho que nessa época do verão, o que costuma acontecer, óbvio, tanto o inverno e o verão são as duas estações mais pontuadas aqui em São Paulo e no Brasil. Tem dois cuidados que devem ser tomados, né? Principalmente com os profissionais vocais. Então, nós estamos... O verão, o problema é os professores, principalmente... Profissionais vocais, profissionais quais são? vocais. Eles estão vindo de um semestre em acabamento. Então, já cansaram a sua voz. Professores, principalmente, que é grande público que nos procura. Então, a voz já está cansada pelo trabalho. Então, é nesse momento que podem surgir algumas alterações. Mas, assim, o cuidado com a voz vai desde uma adequada entonação, uma adequada postura vocal, saber se comunicar, né? A gente sempre foca aqui a preocupação hoje da formação do professor é o conteúdo, mas não se dá mais retórica, não se dá mais como se comunicar. Então, nós temos bons professores teóricos, mas na hora de passar a informação, eles não sabem se comunicar. Então, esses devem ser, a princípio, os cuidados, né? Ter pausas, beber líquido é muito importante, evitar ruídos competitivos. Então, uma sala com 50 crianças muito barulhenta, se ele for gritar, ele vai prejudicar a sua voz. Isso pensando no professor. Mas cada uma das profissões tem os seus calcanhares de Aquiles. Quais são essas profissões? Porque quando se fala em voz, cantor... Cantor, que mais? Locutor, dubladores. Então, os dubladores Sim. nos chamam a atenção porque fazem várias vozes. Então, nós temos profissionais vocais, nós temos o telemarketing, que é um público que vem crescendo muito. Nós temos os professores e nós temos os comunicadores em geral, que são, por exemplo, os advogados, os palestrantes, é o engenheiro que trabalha muito com comunicação, que faz coaching vocal. Então, para cada uma dessa profissão, eu tenho uma atenção. Por exemplo, o cantor, eu estou preocupado com qualidade vocal. Enquanto que, por exemplo, um professor, resistência. Falar com tranquilidade, sem cansar e sem prejudicar. Médico também, tá? Também. Tem? Também. Tem algum item específico aí? Principalmente o médico que se comunica muito. Que é um médico que se comunica muito. Fala muito, é verdade. Mas eu geralmente perco a voz quando eu grito. E gritei muito esse ano por causa dos gols do Corinthians, né? Sim. Então eu perdi a voz em vários momentos. O bom é que a minha mulher fala assim, puxa, faz o gol desde o começo, que aí você para de gritar e não escuta mais a voz gritando. Né? E a gente trabalha em conjunto com os otorrinos. É importante principalmente nessa área da ortodontia, esse trabalho em conjunto para o resultado final. Então, o paciente tem que ser avaliado, isso já é de praxe na nossa clínica, todo paciente que vai passar por um tratamento ortodôntico, uma avaliação do otorrino, e se for necessário, um tratamento em conjunto, para o resultado final ficar o ideal, né? Senão a gente não consegue. Doutor Luciano, qual é o termo que o senhor usou para boca, dentes? Né? Nós chamamos, de modo simples, de cavidades de ressonância. Cavidade de ressonância. Então, aí entra na tua área específica. Exatamente, porque quando você adequa a arcada dentária, um alinhamento, o correto posicionamento dos dentes, você aumenta o perímetro da arcada dentária, isso altera totalmente a voz do paciente. Então, esse trabalho em conjunto é muito importante.
tanto com otorrino como fonoaudiólogo, é bem importante. Precisamente. Hoje, quando nós falamos em voz... O otorrino vem depois do fonoaudiólogo? Eu acho que vem em conjunto. Hoje em dia, nós trabalhamos em times. Então, é importante, quando vai se falar em voz... Fala em time para ele. Não, até posso falar, né? O time que ganhou tanto esse ano. Então, falando em voz, nós temos que trabalhar em equipe. Então... ao mesmo tempo, tem o ortodontista, tem o fonoaudiólogo, porque, como o colega falou, se eu não tiver uma cavidade bucal adequada, a língua vem para frente. A língua vindo para frente, ela vai alterar alguns fonemas que dependem da língua para a sua emissão. Então, é uma situação bem complexa que deve ser atacada ao mesmo tempo pelos profissionais e todos eles em prol do nosso paciente. Marilena Pácios, Dezembro Verde. A gente, no início aqui, destacou estas fitas verdes que a senhora distribuiu para a gente. Primeira Semana Estadual da Paralisia Cerebral. É o primeiro ano que se realiza? É o primeiro ano que a gente está aí comemorando, né? Foi um projeto de lei aprovado o ano passado na Assembleia. Tenho que comemorar, desculpa a pergunta inoportuna, mas tenho que comemorar? Temos, porque é um acometimento que existe em inúmeros indivíduos, né? Inúmeras crianças têm infelizmente, essa lesão. E a paralisia cerebral ainda é muito... Por favor, né? Eu tenho que comemorar no evento que foi realizado. Né? Então, a gente tem que comemorar no sentido de que, a partir desse ano, a gente vai conseguir fazer promover uma sensibilização, uma conscientização, não só da sociedade civil como um todo, mas principalmente do poder público, né? Que pode, a partir disso, e ações que a gente vai estar startando lá na Cruz Verde, a gente vai estar fomentando subsídios para as políticas públicas trabalhar na prevenção. Porque, por exemplo, o Instituto Mara Gabrilli fez uma pesquisa e eles constataram que 40% das pessoas que têm paralisia cerebral poderiam ter sido evitadas. Então, a gente tem um grande número de bebês que foram normais durante os 9 meses de gestação e que foram lesados no momento do nascimento. Além de outras ações que a gente pode citar aqui do ponto de vista de prevenção. Então, assim, a comemoração é no sentido de que, quem sabe, a gente consegue diminuir o número de nascidos com paralisia cerebral, né? Por exemplo, nos países de primeiro mundo, a estatística é, para cada 1.000 nascidos vivos, 13, em média, têm paralisia cerebral. Nos países de terceiro mundo, e o Brasil, nesse momento, está contemplado nessa estatística, porque a gente tem uma carência de estatística nesse sentido, para cada 1.000 nascidos vivos, 7 nascem com paralisia cerebral. Deixa eu destacar um detalhe, quando a senhora fala nós temos carência de estatísticas. Nós vivemos no Brasil em mundos completamente diferentes. Então, a tua estatística é local, porque saindo de São Paulo, eu imagino que essa estatística que se pretenda é impossível de ser realizada. Eu concordo, e você imagina, nem é local essa estatística para países de terceiro mundo, porque no Brasil a gente não tem estatística. Não tem para o Brasil? Não tem. Não tem, entendeu? Nem para São Paulo. Eu tive uma conversa com o diretor do Einstein, e ele não tinha essa estatística formatada, mas ele me comentou o seguinte, que dos prematuros, porque assim, com o avanço da neonatologia nos últimos tempos, os prematuros de baixíssimo peso, que até então não sobreviviam, eles iam a óbito, hoje, com esse avanço da neonatologia, eles sobrevivem. E uma parte deles sobrevive sequelado, e uma parte dessas sequelas é a paralisia cerebral. Então, assim, no Einstein, eles têm lá uma estatística que 20% dos prematuros de baixo peso saem sequelados, 20%. Não necessariamente paralisia cerebral, mas, assim, no Einstein, 20% dos prematuros. Então, é muito, entendeu? E a gente tem realmente infelizmente, a gente não tem uma estatística atualizada, nem local e nem nacional. Então, a gente usa essa estatística de países do terceiro mundo. Dona Marilena, qual é exatamente o objetivo que a Associação Cruz Verde consegue atingir quando realiza a primeira Semana Estadual da Paralisia Cerebral? A gente tem uma proposta de, além da Cruz Verde, continuar o trabalho que ela já realiza junto aos pacientes com paralisia cerebral grave, né, que no nosso caso todos os pacientes são graves. A gente tem 2 propostas de novas áreas de atuação nossa, que uma é
ajudar no trabalho de prevenção, né, fomentando políticas públicas e privadas, e o outro é trabalhar no sentido de formar os profissionais da saúde para atuarem com pacientes com paralisia cerebral, que é uma grande carência. A gente faz o nosso processo seletivo lá na Cruz Verde, quando a gente busca fisioterapeuta, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, enfermeiros, nenhum deles, e incrível isso, a maioria deles não viu na graduação sequer um paciente com paralisia cerebral. Entendeu? Então, assim, a nossa proposta é, lançando o Dezembro Verde também, é trabalhar no sentido de formar os profissionais na área da saúde para atuarem. E aí a gente já tem alinhado vários contatos, e eu estou muito satisfeita com o resultado disso, com a própria Unifesp, com a reitoria da Unifesp, com as universidades, com a FMU, com a Unip, com as universidades todas que formam profissionais, da gente ter na grade desses profissionais, desses estudantes, uma formação para atuar com um paciente com paralisia cerebral. Doutor Dácio Prota, o senhor é angiologista, cirurgião vascular. Isso. Quando eu falo em varizes, é sempre de perna? Tem alguma coisa? Não. Tem varizes em vários locais. De esôfago, membros superiores, não é tão comum. E em vários locais você pode ter varizes. Porque o mais comum são nas pernas, e elas repercutem mais porque as veias são mais longas e elas acumulam uma quantidade maior de sangue. Por isso que trazem uma repercussão maior. Mas existem em outros locais. Porque quando se fala em varizes, imediatamente se já olha para a perna das pessoas. Né? Mas não nessa é só. época de verão. A grande maioria é. Nessa época de verão, então, que fica todo mundo exposto. Né, existem varizes do esôfago, que são veias que se dilatam no esôfago, que promovem sangramento. Mas aí já é um caso bem grave. De outra etiologia, não é a mesma etiologia das varizes tradicionais de pernas. Né? Porque essas de perna... Geralmente são varizes primárias e que têm um componente genético muito grande. Mas elas são reversíveis, só cirurgia? Como é possível fazer? Na verdade, quando você tem uma veia dilatada, e é o conceito uma veia permanentemente dilatada, que é o conceito de varizes, ela não retorna mais à situação anterior, a não ser numa fase muito inicial. Existem alguns casos que você consegue regredir. A maioria é reversível, porque a perda de elasticidade da parede do vaso é um processo quase que reversível. Então, você tem que eliminar a veia. Como nós temos muitas veias sobressalentes e elas não fazem realmente tanta falta quanto as artérias, você pode remover tantas vezes quanto for necessário. Falando especificamente das pernas. Das pernas, isso. Elas são substituídas quando o senhor faz uma remoção de uma veia dessas? Elas não são exatamente substituídas. Por exemplo, quando a gente faz uma cirurgia cardíaca, a gente tira a veia safena para colocá-la no coração. A gente tira a veia boa na perna. E utiliza no coração na perna, não é? Como tira da fala-se perna. Tanto de safena. Né? A gente tira da perna para colocar no coração. Sim. Né? A veia a gente utiliza como substituto de artéria. Porque eu estou fazendo referência a isso. É tão comum que se fala, o cidadão colocou ponte de safena. Não sei o que é de safena. Aí, mas ninguém sabe a origem. Tem gente que pensa que é na perna. Mas a gente tira da perna e coloca no coração. Sim. A pessoa tem, por exemplo, artéria coronária estreitada ou obstruída. E aí você faz uma ponte por sobre a artéria coronária usando a veia. Mas por que a gente usa a veia? A gente inverte a veia de posição e ela se arterializa. Depois de algum tempo, ela começa a receber o fluxo, ela vai espessando e depois de algum tempo você vai ver, parece uma artéria. Então, ela é um ótimo substituto arterial, porque a gente não tem substituto arterial. Você não pode tirar uma artéria do braço, que vai fazer falta, e pôr no coração. Se fosse fazer assim, você provocaria uma isquemia no braço também. Porque um amigo passar por um procedimento desse, aí o médico alertou, mas ele está com as veias das pernas comprometidas. Isso. Isso existe? Tem uma forma comprometidas no sentido, por exemplo, eu não sei o que vamos supor que a pessoa tenha varizes. Eu sou leigo, eu estou aproveitando. Vamos supor que a pessoa tenha varizes, ela tenha que usar uma veia da perna para colocar no coração. Você tem que saber que aquela veia não dá para ser usada. Então, se usa uma outra veia ou até uma veia de braço também, você pode removê-la para colocar no coração. Mas quando a gente olha assim as pessoas com problemas
de varizes nas pernas, a gente imagina que essa pessoa não possa fazer exercícios. Pode. Não deve caminhar, Isso é um não conceito deve... muito antigo, não. Pelo contrário. Tem que rever esse conceito da minha época. Antigamente se achava, não, fica parada, põe uma meia elástica e fica torcendo para cima. Não, hoje em dia não. Meia elástica e perna para cima. Então, como Na época do Cicarelli era assim. Então, como a circulação está muito ligada ao movimento, Sim. quando você para de se exercitar, tanto as artérias que levam sangue às extremidades, quanto as veias que trazem o sangue de volta, são prejudicadas. Então é importante fazer exercício. É lógico, não é qualquer exercício que vai ser feito. Você tem que ter uma certa orientação. A gente faz exercício, inclusive, recomenda exercício com o uso de meia elásticas também, coisa que antigamente era impensado, ninguém fazia isso. Hoje você faz. Vocês devem ver muitas vezes atletas que estão correndo hoje de maratona com meias que parecem meias elásticas para melhorar o retorno do sangue. O Ronaldo, o jogador, quando começou a jogar no Corinthians, ele foi orientado, ele tinha algumas veias dilatadas e tinha obesidade, né, que dificultava mais o retorno do sangue, a usar uma contenção elástica. Então, no começo, ele começou a usar uma meia elástica. Aí, depois, um fabricante de material esportivo viu o caminho e começou a fabricar também meias adequadas para isso. Hoje em dia você vê em maratona muita gente correndo com meia, contenção elástica. Né? Correr ou caminhar? Correr ou caminhar, tanto faz. Qual é a indicação? Para quem tem variz é melhor caminhar. Sim. Porque a corrida, você tem que considerar o impacto do solo, né? Quando você corre em hora livre, né? E menos em esteira, que tem menos impacto, mas você tem um impacto, você tem que considerar que é uma coisa negativa para quem já tem a varize. Mas caminhar dá perfeitamente. Esteira tem menos impacto? Menos. Quando você pula, a esteira tem um amortecedor, né? Ela consegue reduzir até 80%, 90%, dependendo da esteira, o impacto do... O senhor prefere caminhar aqui no Ibirapuera? Eu gosto muito, eu gosto pelo fato de estar ao ar livre, né? E eu não tenho varize, né? Oxigenação. Não, eu não tenho variz, né? Então, eu não tenho mas quando chove, eu faço em esteira também. Dr. Flávio Goulart, que é cirurgião dentista, odontologista. Perfeito. É só para complicar a fala da gente aqui, viu, Dr. Flávio? Aqueles dentes escurecidos. Né? Tem gente que nem sorri direito porque acha que vergonha. Tem alguma coisa que impede ele de mostrar os dentes, que nem todo mundo tem aquele dente maravilhoso. Né? Tem cuidados, dente de artista, dente que sai na fotografia, que faz campanha publicitária. Todo mundo procura no consultório, quero aquele dente ali. Isso é comum. O duro é explicar que nem todo mundo vai conseguir chegar ali. Né? O que impede? Primeiro, o escurecimento do dente é algo fisiológico. Tá? Independente de tipo de alimentação, com a alimentação, com o passar do tempo, com o desgaste dos dentes, eles vão escurecendo. Isso vai acontecer com qualquer pessoa. Lógico, se a pessoa, dependendo da dieta, toma muito vinho, refrigerante, isso vai acelerar o processo, mas vai acontecer com qualquer um. Né? E esses dentes branquinhos que todo mundo procura, isso depende muito da qualidade do dente, do esmalte, da matiz do dente, que a gente chama. Então, não é todo mundo que vai clarear, que vai ficar com aquele branco. Isso não acontece, isso não acontece. Então, a gente tem que lidar muito com a expectativa do paciente sobre o tratamento. O que ele está querendo? Milagre. Então, milagre Só que aí existem outras opções. Além do clareamento, por exemplo, pacientes que têm muitas restaurações de resina nos dentes anteriores, muita parte protética, o clareamento não vai funcionar. O paciente que tem muita sensibilidade, às vezes está contraindicado o clareamento naquele ato. Primeiro tem que tratar a sensibilidade. Então, a gente pode abrir mão de outros recursos para chegar nesse ideal que o paciente está querendo. Hoje em dia está na moda lentes de contato dental, que são como se fosse uma unha postiça bem fininha em cerâmica que você gruda no dente. Então, você consegue alterar o formato do dente. Como é que é? Essas lentes de contato, você não precisa nem fazer desgaste no dente. Você simplesmente molda a arcada do paciente. Lógico, você vai fazer todo um planejamento em cima da linha de sorriso, ver se está indicado ou não para aquele paciente. Mas, via de regra, funciona assim. Você molda e manda para o laboratório de prótese, que vai confeccionar como se fosse uma unha postiça mesmo. É uma super fininha, uma lente de contato feita em cerâmica, que você vai cimentar na frente dos dentes do paciente. E aí você consegue chegar nesse branco
que o paciente está querendo. Se com clareamento não for possível. Você consegue alterar o formato de dente, às vezes deixar o sorriso mais harmônico. Então, a gente consegue trabalhar nesse sentido. Agora, com clareamento, às vezes não é possível. Então, você tem que explicar para o paciente até onde a gente consegue ir. Né? Mas não é para todo mundo? O clareamento? O clareamento ou esse procedimento que o senhor se referiu? Não, o clareamento não é para todo mundo. Você tem que ver se tem indicação, como eu falei, por exemplo, pacientes com muitas restaurações, muito trabalho protético, não vai clarear, não vai ter resultado. Você vai estar perdendo tempo e dinheiro. Não vai funcionar. Ou pacientes com muita sensibilidade, você pode causar algum outro problema com o clareamento. Então, também não tem essa indicação. Então, você pode abrir mão de outros recursos, como esse que eu falei. Esse, assim, você tem uma indicação mais ampla, quando você parte para a parte protética, o seu leque aumenta, então você tem mais opções de trabalho. Né? Se o clareamento não funcionar, você pode trabalhar de outra forma. Mas agora eu vou colocar, né, um aspecto. O clareamento não funciona, eu mudo de dentista. Não é que não funciona. Não. Eu mudo de dentista. O senhor fala para mim, não é aconselhável no teu caso? Não, mas mudo de dentista. O que você vai falar? Você vai falar, não, pode fazer que você vai ficar com o dente branquinho. Vai cobrar resultado. Vai ficar lá 6 meses fazendo. É que nem Audácio, ele recomenda exercício, a gente muda. Não vou mais na circulação. Não dá. Trabalhar... Esse é o mais comum. Mas é verdade, isso acontece. Porque o paciente chega, olha, tem um amigo que foi no dentista, o dente dele, olha, tá branco, ficou lindo. Também quero. Falei, olha, não dá, no seu caso não dá. E essas pequenas, são próteses, que você chama de próteses, esses filmes essas lentes, né? Essas lentes, né? E eu vejo algumas exageradamente claras. Tem, por exemplo, que tem uma lâmpada lá dentro, exatamente. Né? Mas a pessoa está satisfeita, né? Aí você tem que lidar ela sorri no quarto escuro, você já vê, ela está ali, ó. Tá ali, isso é comum na televisão, você vê muito artista que mas a pessoa está satisfeita, né? Aí você tem que lidar com a expectativa do paciente e falar, olha, por exemplo, eu não recomendo esse tipo de tratamento, não fica natural, né? Está na cara que tem alguma coisa artificial. Literalmente. Boca, né? Então você explica para o paciente, olha, não vai ficar, não, mas eu quero. Tudo bem, se você quer, a gente faz. Verdade. Porque eu posso fazer, desde que eu não esteja causando nenhum dano ao paciente, eu posso fazer. Né? Agora, se ele gostou do resultado, é isso que ele está procurando, tudo bem. Paciência, ok, né? Como toda quarta-feira, Dr. Nelson Letísio, cirurgião plástico. Boa tarde, Dr. Letísio. Boa tarde, Zé Copé, como que você está? Tudo bem. Dr. Nelson Letísio, abdominoplastia. Podemos falar sobre esta cirurgia no abdômen? Dr. Letísio? Zé Copé? Oi. Está um pouquinho baixo, você está ouvindo bem? Sim, eu estou ouvindo, todos estamos ouvindo. Então, nós vamos falar sobre abdominoplastia hoje, né? Ok. O detalhe é isso. É este que eu gostaria que o senhor esclarecesse. Lipoaspiração é uma cirurgia específica? O que é? Veja, Zé Copé, a lipoaspiração hoje em dia foi praticamente trocada pela lipoescultura, né? Porque o uso da gordura com um tecido um filler, né? Ou seja, um tecido de preenchimento, um tecido de recuperação tecidual, é muito grande atualmente. E em abdominoplastia, a gente usa também a lipoaspiração. Nós temos um cirurgião plástico brasileiro, que foi o idealizador dessa técnica da lipoabdominoplastia, que é o Dr. Oswaldo Saldanha. Então, o que se associa? Se associa a lipoescultura junto com a abdominoplastia. Então, o que você faz? Você consegue fazer uma cirurgia de abdômen mais conservadora, com uma área descolada menor, tendo o mesmo resultado cirúrgico, entende? Você consegue, mas é muito difícil explicar assim por telefone, mas você consegue uma área descolada menor. Você faz com que a abdominoplastia seja uma cirurgia menos agressiva, com menos chance de sequelas, de necrose tecidual, de sofrimento de tecido, associando a lipoescultura junto com a abdominoplastia, porque do umbigo para cima você faz toda uma área de lipoaspiração para diminuir a redundância de tecido que fica na parte superior do abdômen. Então, você tem uma área descolada bem inferior do que a abdominoplastia clássica.
Então, foi um avanço muito grande. Você tem a associação da lipoescultura com a abdominoplastia, porque você, além de dar um acabamento na lateral do abdômen, você faz com que você escolhe apenas um túnel do umbigo para cima até você atingir o apêndice tifoide, onde você tem que fazer a sutura do músculo, ou seja, a aplicatura. Você aproxima a bainha do músculo reto abdominal para diminuir aquela projeção que o abdômen forma, ou por obesidade ou por pós-gravidez. Então você tem uma área descolada bastante menor, porque você, com a lipoaspiração, você tira a redundância de gordura que fica no superior do abdômen, ou seja, acima do umbigo. Então, realmente, essa associação é muito inteligente. Você tem uma melhora do resultado com uma diminuição muito grande de uma possível sequela de abdominoplastia. Diminui a chance de seroma, que a gente faz aqueles pontos de contenção, ou seja, que a gente chama ponto do Dr. Barudi, que você prende a gordura no tecido profundo. Então, se tornou uma cirurgia mais tranquila, uma cirurgia com menos sequela, essa associação da lipoaspiração com a abdominoplastia. Doutor Letício, eu agradeço mais uma vez tua gentileza com o nosso Gente que Fala. Grato. Eu que agradeço, Zé Copé. Saúde e paz. Um abraço para todos. Um abraço. Gente que Fala retornará em instantes. Ei, Pantanal! Que maravilha, sou! Mas aqui os peixes já estão diminuindo. Por isso, é bom cuidar e proteger os rios em que é aqui, ó, de onde eles nascem. O Pantanal depende das nascentes e das cabeceiras. E nós também, ué. Então, pessoal, vamos ajudar. Afinal, tamo tudo junto, no mesmo barco. Sim, meus amigos, muito prazer, eu sou Sérgio Oliveira e estou aqui para lembrar vocês que toda segunda-feira, 9 horas da noite, eu estou aqui na TV da internet com o Futebol Alternativo TV. Sim, Série D, Série C, Copas Estaduais, as divisões de acesso, tudo aquilo que nenhum outro programa esportivo fala, tem a coragem, a capacidade de falar, nós falamos aqui na TV. Toda segunda, 9 horas da noite, só aqui na TV da internet. Oi, eu sou Letícia Spiller e quero convidar vocês a fortalecer o movimento que quer criar uma lei para acabar com o desmatamento no Brasil. Nossas florestas não podem mais ser destruídas. São elas que garantem a nossa qualidade de vida. Eu quero floresta em pé, água fresca, clima ameno e desmatamento zero. E você? Participe, assine a petição. Gente que Fala pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, com reapresentação 6 horas da tarde, também TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET em Guarulhos, 11h30 da noite. Conosco hoje, Dr. Dácio Prota, cirurgião vascular, angiologista da Circulação Clínica de Condicionamento Físico. O senhor era atleta e montou e partiu por este campo de condicionamento físico? Na verdade, eu fiz um estágio nos Estados Unidos e eu fui conhecer a clínica do Dr. Cooper, em Dallas, né? E aquilo serviu um pouco de inspiração para trabalhar com atividade física e doenças vasculares, né? Quando o Cláudio Coutinho trouxe o método Cooper, Brasil, aquilo virou uma epidemia aqui no Brasil. Todo mundo faz. Hoje existem alguns derivados disso, mas ainda muita coisa é aceita ainda.
Mas aquilo lá foi superado, aquele método dele foi superado. Hoje não é muito aceito ainda, né? Por que não é muito aceito? É isso que eu gostaria de saber. Ele não serve para serve para todas as pessoas. Então você teria que fazer uma pré-avaliação, porque o método ele oferecia para todo mundo. Basicamente era caminhada e corridas. Em 12 minutos. Sim. Aí depois ele mudou, era tempo e distância. Esse ficou mais adequado ao que é hoje. O máximo de distância num período de 12 minutos? De 12 minutos. Não era isso? Isso. A pessoa deveria percorrer o máximo possível em 12 minutos. Só que aí você começa a massificar isso, e aí chega uma pessoa que tem uma isquemia cardíaca, e ela se dispõe a correr, e ela começa a passar mal porque ela não está preparada para fazer aquele exercício. Então, nós tivemos muitas pessoas com problemas aqui no Ibirapuera por causa disso. Exatamente. Achava então, que era um super-homem, saía... Hoje você tem muita, e ainda acontece muito isso. Mesmo você vê as pessoas às vezes treinando, homem principalmente, né? Às vezes ele quer mostrar que tem que está um nível... Eu conto a minha experiência própria. A primeira vez que eu fui correr no Ibirapuera foi na época daquela campanha do Mestas e tal, né? Eu lembro que eu comprei um agasalho lindo, tal, bonito e tal. Eu fui na pista aqui do Ibirapuera, e aí passou um senhorzinho, na época ele tinha minha idade hoje, né? Correndo assim, né? Eu olhei para o cara e falei, nossa, se ele corre... Eu também. Ele é mais velho que eu, deve ter uns 30 anos a mais que eu, vou correr. Aí comecei a correr do lado atrás dele, assim, né? Até determinados 100 metros eu consegui. Nos 200 metros, quando ele olhou para mim, eu estava quase caído lá atrás, né? Eu falei, meu Deus do céu. Se ele fosse médico, ele voltaria para socorrê-lo. Ele passou mais uma volta, ele falou, olha, você tem que ir com calma. É a primeira vez que você corre, né? Porque a sua roupa está tão nova, o tênis nunca foi usado. Vai devagar. Nossa. Eu tive que aprendi assim. Uma orientação... Aqueles que vão ao Ibirapuera especificamente fazem os seus treinos e numa manhã de frio já saem de lá e vão direto para o carro. O que causa isso? Primeira coisa importante é fazer o aquecimento adequado, né? Sim, mas depois. Aí depois. A pessoa fez o aquecimento, o desaquecimento também é importante. Então, assim, a readaptação. A desaceleração. Poucas pessoas fazem isso. Vamos supor que você correu muito, se esforçou muito, sentiu algum desconforto e entra num carro. Já teve casos de pessoas que morrem dentro do carro, né? Você não sabe nem o que aconteceu, né? Então, assim, fica um pouco ao ar livre, caminha um pouco, respira, está se sentindo bem, vai se encaminhar para o carro. Essa desaceleração é muito importante, muito importante. Tá? Poucas mesmo em pessoas que estejam disso. Acostumadas a fazer isso. Poucas pessoas sabem Poucas pessoas fazem isso. Lá no circulação, a orientação inicial é essa. Para todo mundo, até porque a gente recebe pacientes que têm problema de coronária, né? Então eles têm que saber que isso é uma coisa importante. Na desaceleração. Mas eu falo isso, mas eu já fiz muita coisa errada. Eu tinha períodos que eu corria, tinha que trabalhar, e entrava no carro e ia embora, sabe? Mas muita gente faz isso. Mas aprendeu. Aprendi. Às vezes aprende do modo pior. Né? É verdade. Doutor Flávio Goulart é odontologista, cirurgião dentista. A Marilena Pastos é superintendente da Associação Cruz Verde. Doutor Luciano Neves é otorrinolaringologista. Doutor Luciano, como é que pode poupar o ouvido? Fazer poupança do ouvido? Eu posso economizar a audição? Que jeito? Na verdade, não é... Parar de escutar besteira. Isso ajuda muito, né? Eu acho que não só para a questão do ouvido, mas para a questão da mente. Mas eu acho que a atitude não é... que me chama a atenção quando o senhor diz que tem que fazer uma poupança do ouvido. Eu acho que a poupança é no sentido mais amplo, mas a ideia é evitar gastar demais. Ou seja, em momentos que você deveria ter uma audição, que você pode preservá-la não se expondo a ruído, você faz isso. Então, ela vai sendo prejudicada ao longo tempo. Um momento específico que isso acontece. Então, o problema, nós temos vários níveis de poluição, né? Então, nós estamos no momento agora, acabou a COP21 em Paris, onde foi se discutido muito sobre poluição do ar, poluição das águas, mas uma das poluições mais presentes no nosso dia a dia é a poluição sonora. Isso é fruto de uma migração urbana, ou seja, nós temos a cada dia que passa materiais, uma cidade mais ruidosa, os cinemas estão com som mais alto,
as famosas baladas, o uso do MP3 nas ruas o tempo todo. Então, o uso indiscriminado de fontes sonoras sem o devido entendimento delas vai lesando o ouvido. Porque o ouvido, quem escuta não é o ouvido, quem escuta é o cérebro. O ouvido faz a transformação da onda mecânica, que é o som, em impulso elétrico. Tá? Então, como se eu jogasse uma pedrinha no lago, faz aquela onda, é um som leve. Se eu jogar um tijolo, vai fazer uma onda grande. Quando eu escuto o som em volume muito alto, o ouvido transforma em impulso elétrico, mas o cérebro ele faz o quê? Ele faz uma modulação. Por isso que é muito comum. Chega o adolescente em casa, entra no quarto dele e coloca um som em 10. Aí vem uma música que ele gosta, 11, 12, 13. Então ele vai se adaptando naturalmente. Quando a mãe chega em casa, o som já está no 20. Meu filho, esse som está muito alto. Para ele, não, porque ele passou por um processo adaptativo. Só que o processo adaptativo é cerebral, não no ouvido. O ouvido vai sendo lesado. Então, Dr. Perbois, que vem sempre aqui também, otorrino, ele fala quando a gente está no trânsito e do lado para um carro, que você é obrigado a desligar o teu rádio porque o dele está interferindo no teu. Não é? Isso é poupar o mínimo, ou gastar em excesso a audição. Isso é deletério não só para o dono do carro, como para os outros. Né? Então começa a ser uma agressão que nós não valorizamos, porque o som ele não tem limites, né? Você não consegue colocar cercas a ele. Então, um vizinho, por exemplo, um vizinho que faz uma festa ou pessoas que são muito ruidosas podem te atrapalhar, porque dos sentidos que nós temos, a audição nunca é desligada. Então, há pessoas que têm problemas de insônia, problemas de depressão, de estresse, fatigabilidade por causa do ruído dos outros. Uma situação comum hoje é o celular. Celular normal ou fone para ouvir o celular? Eu acho que a grande chave é o volume adequado. Tá? O que nós temos, por exemplo, é muito comum você observar ciclistas. Então, ciclistas, o que eles fazem? Eles estão com um fone numa orelha e na outra aberta para captar o ambiente. Isso acontece conosco também. Tá? Então, isso também é deletério, porque o cérebro fica em confusão das informações. Então, ele não escuta nem direito o som da rua, nem direito o som da música. Então, o que ele faz? Ele aumenta ambos. Então, o ouvido que está com fone vai sendo exposto. O som da rua não dá para aumentar. Não dá para aumentar, mas ele aumenta a atenção a ele. Então, na hora que ele direciona a atenção a ele, ele perde. Por isso que, às vezes, tem ciclistas que se machucam por causa dessa questão. Ou seja, não estão acostumados, então, está andando de bicicleta, tem que se equilibrar, está com o ouvido escutando a música, no outro prestando atenção no ambiente, e em um lapso de tempo ele pode se acidentar por causa dessa questão. Então, não é adequado que isso aconteça. A mesma coisa com as questões no carro, porque hoje em dia nós temos até sistemas Bluetooth que permitem que você atenda o telefone sem estando com as mãos livres. A questão não é essa. A questão é que, numa fração de segundos, você pode ter uma desatenção. A atenção não se divide. Isso. Em situações precisas, como dirigir, andar de bicicleta, não se deve fazer esse tipo de comportamento. Marilena Passos, há 2 anos especificamente, uma entrevista tua dizia que a política de inclusão era uma hipocrisia. Alterou alguma coisa? Evoluiu no teu objetivo de ter feito essa denúncia? A nossa percepção é que pouca coisa mudou também, né? Lamentável. Porque a gente sente um preconceito, inclusive dos próprios centros de reabilitação, quando se deparam... Deixa eu só formular melhor. Essa inclusão a que a senhora se referia era de crianças especiais, as escolas não aceitando crianças em situações especiais. Na verdade, só para terminar um pouquinho o que eu falei em relação à pergunta, o que eu digo é que a nossa percepção é que a mudança foi muito pequena, é que assim, o paciente ele é visto do ponto de vista de retorno de investimento, entendeu? Então, assim, os nossos pacientes, como são graves, eles são recusados na maioria dos centros de reabilitação e na maioria das unidades que trabalham com o paciente. Por quê? Porque, teoricamente, ele tem um prognóstico difícil. Teoricamente e praticamente, né? E realmente. Um prognóstico difícil. A triste realidade é o seguinte, o doente tem prazo de validade.
Não sei se é Mas prazo de validade, mas assim, ele dificilmente vai andar, ele dificilmente vai falar. Então, esse prazo né? de validade não é determinado e causa este então, problema o que se a que tem a senhora assim, se refere. é uma visão assim, vamos dizer, até mercantilista, né? Quer dizer, eu vou investir naquilo que me dá retorno, naquilo que eu sei que vai ter alguma coisa produtiva desse investimento. Então, quando eu me referi à questão das escolas, você obrigar uma escola a receber uma criança com multideficiência como a nossa, sem dar uma infraestrutura para o professor, para os funcionários, isso é um crime. A gente já perdeu criança do nosso ambulatório que foi para a escola, entendeu? E na hora do lanche, ela foi se alimentar sozinha. E ela aspirou o lanchinho e, infelizmente, ela foi a óbito. Né? Existem histórias assim. Então, é o que eu digo de hipocrisia, porque é verdade. Quer dizer, você pode ter um país, um estado com uma legislação bonita, dizendo aqui a gente tem uma política de inclusão, todo mundo tem a sua vaga, todo mundo é aceito. Ok, mas você está fornecendo para essa escola o que ela precisa para receber esse doente, esse deficiente? Entendeu? Então, são várias situações que a gente se depara no nosso convívio com as famílias e com os pacientes, e que a gente vê que, na realidade, as coisas não são assim. Como a gente mesmo, nós tivemos um caso único de um paciente que, na verdade, nem tinha paralisia cerebral, mas ele foi internado lá muito bebezinho, então a gente foi conhecendo e desenvolvendo o bebê e a criança na Cruz Verde, a ponto de descobrir que ele tinha toda a condição de ser alfabetizado, de ir para a escola, e a gente foi buscar uma escola para ele, entendeu? Ele era um paciente abandonado, a gente tem vários pacientes abandonados, e a gente foi procurar uma escola aqui em São Paulo, paga, né? Nós tínhamos um grupo de parceiros que se prontificou a pagar a escola, então a gente queria uma escola boa, particular para ele, e eu fui a pessoa que fiquei à frente desse trabalho. Assim. Eu fui em 6 escolas. Só a 6ª escola é que aceitou o nosso paciente. Não acontece, às vezes, eu já vi isso também, às vezes o diagnóstico, se ele for mal formulado, ele cria um rótulo na criança e as pessoas não fazem mais nada. Vamos esquecer porque realmente não tem nada que ser feito. Então, muitas dessas crianças são esquecidas até pela própria família. Tem famílias que não aceitam, né? E escondem as crianças, né? As crianças ficam isoladas. Ou levam direto lá na associação. Mas muita gente esconde. Ou abandonam, né? Abandonam mesmo. Cruz E aí Verde. o Conselho Tutelar denuncia, o juiz interfere. E a gente tem vários pacientes acompanhados pelo Poder Judiciário. E o que mais assim, é difícil, e aí eu digo que a política de inclusão realmente é uma política hipócrita, a gente recebe, por exemplo, criança na Cruz Verde de 1 ano e meio, e que nenhum centro de reabilitação aceitou por conta do prognóstico. Ou seja, e com 1 ano e meio, você vai dizer que aquela criança, você não tem mais nada para fazer por ela? 1 ano e meio. Você entendeu? Você assina um atestado e diz, olha, ela não tem nenhuma Por isso chance. que eu disse, leva à associação e repassa para a associação, o que é E lamentável. mesmo que elas não tenham condições de evoluir em nada, elas merecem, tem que ter cuidado. Inclusive, não dá para abandonar. Exatamente. Inclusive, do ponto de vista motor, por exemplo, eu já escutei de um neuropediatra que a fisioterapia para um paciente como o nosso é que nem escovar o dente, é para o resto da vida. Porque se você não trabalha, pelo menos motoramente, com essas crianças, mesmo que elas tenham um prognóstico difícil, elas vão ter uma atrofia tão importante quando forem jovens, que, como a gente tem paciente que você não consegue colocar na cadeira para tomar um sol no terraço. Entendeu? Então, assim, isso que o doutor falou realmente procede. Quer dizer, cria-se um rótulo para essa criança e, a partir disso, o destino dela está marcado. Doutor Flávio, todos nós passamos por isso, né? Todos nós já fomos bebês, e a primeira dentição, dente de leite, existem cuidados especiais para essa fase? Muitos. Porque a gente imagina que só deixa ele crescer e cair. Ainda bem que está mudando bastante isso. Essa ideia de que dente de leite, não precisa se preocupar, uma hora vai cair, depois que nasceu permanente a gente vê o que faz, né? Sim. Não, está tudo errado. A dentição decídua, o de leite, é fundamental para que você tenha dentição permanente sem problemas, ou correta, ou com menos problemas possíveis, né? Qualquer injúria, qualquer alteração nessa dentição decídua, você vai causar uma sequela na dentição permanente. E, às vezes, são sequelas que o paciente vai ficar anos tratando por causa de um detalhezinho que podia ter sido evitado na dentição de leite, né?
traumas, por exemplo, a perda de um dente de leite. Perdeu um dentinho antes da hora, né? Caiu mais cedo do que deveria. Deixa, depois vai nascer outro. Às vezes não, porque tudo tem o seu tempo correto, né? Então, se você perdeu muito antes, isso a tábua óssea fecha e o dente permanente não consegue nascer. Então, você já começa a ter um problema de oclusão. Os dentes, a arcada fica atrésica, vai levar problemas futuros de voz, de oclusão. Um trauma no dente de leite, por exemplo, dependendo do estágio de formação do dente permanente e do estágio da raiz desse dente de leite, esse dente permanente já vai nascer com um problema, ou um problema de formato, um formato atípico, um problema no esmalte, que vai ficar um dente feio para a criança depois. Bem na adolescência, ela vai ficar com um dente feio na frente, imagina, a autoestima dela já vai... Então, assim, a cárie, não precisa tratar a cárie, lógico que precisa. Uma infecção do dente de leite também tem canal. Você também, às vezes, tem que tratar o canal do dente de leite, porque uma infecção no dente de leite pode levar a uma infecção no dente permanente que vai nascer. E aí você acaba, em vez de perder um dente, você perde 2 ou 3, porque a coisa começa a se alastrar. Então, o cuidado com o dente de leite é tão importante quanto o permanente. Mas esse conceito está sendo difundido entre os pais? Está sendo difundido. Assim, eu acho que já está começando a ter uma valorização maior, um entendimento maior dessa importância, né? Ainda bem. Ainda precisa melhorar muito, mas já está caminhando para o sentido certo. Senão vai acabar lá no Dr. Luciano. Senão a gente vai ter que conversar com o Luciano, vamos trabalhar para tentar... E são detalhezinhos tão, sabe, às vezes é uma coisa tão simples de corrigir. Perder um dentinho antes da hora, põe um aparelhinho, corrige, futuramente não vai ter problema nenhum. Mas a coisa tá melhorando. Eu acho que é importante fazer um adendo, que lembrar que a dentição ela é um dos primeiros itens de uma adequada deglutição. Então, aquela criança que tem dente que não desceu ou dente quebrado que não se alimenta direito, vai prejudicar toda a absorção alimentar. Então, é a porta de entrada. Então, é outra medida que nós temos que ter também quanto à questão até da própria higiene, que como é dente de leite, vamos deixar para depois. Com isso, você consegue verificar como é que até o nível de socialização familiar, higiene familiar, até questões culturais. Então, é muito importante que a gente costuma falar, puxando até o gancho da medicina oriental, a saúde começa pela boca. Então, é a porta de entrada. Porta de entrada para respiração, para nossa alimentação, convivem conosco bactérias dentro. Então, temos que tomar muito cuidado. A saúde bucal é extremamente importante. Quem não tem uma saúde bucal pode observar que por outros problemas hão de haver. Acho que ninguém nunca perguntou para o senhor, mas, doutor Luciano, tomar água gelada faz mal para a voz? Depende. Eu costumo dar sempre o exemplo, tomar água gelada em quais condições? Eu te falo, se você pegar um copo que está no freezer e colocar água quente, esse copo trinca. Tá certo? Isso vai acontecer com os dentes também. E o inverso. Então, se você está aquecido e você faz a ingesta de uma água gelada, você vai ter uma diferença de temperatura muito grande. Diferenças de temperatura ou diferenças de pressão vão causar uma queda do seu estado imunológico. E aí isso pode surgir algumas doenças. Então, água muito gelada com você muito quente, com certeza microfissuras dentárias, pode cair a imunidade da região da garganta, pode favorecer a faringite. Então, a gente recomenda temperatura ambiente. A medicina chinesa também recomenda líquidos gelados, são líquidos aquecidos, até no verão, porque são mais adequados à sua temperatura. Então, quando você promove essa mudança brusca, você pode gerar um conflito, um estresse para o organismo e isso vai gerar inflamação. Doutor Flávio, voltando ao assunto de escurecimento dos dentes, o senhor fez referência a alguns vilões, citou aí vinho tinto, tem outros. Refrigerante, café, chá verde. Chá verde? Também muito. Chimarrão também. Sim. Existe uma série de alimentos. Não, o chá específico tem... Não. Quando o senhor fala chá verde... em geral, escurece bem, mancha bem os dentes. Né? Existe todo alimento com muito corante, vai acabar. Mas o senhor deu vinho tinto, sim, vinho branco, não? Eu tomo vinho todo dia, praticamente uma tacinha, então o que eu posso fazer? Doutor Dácio. Sem dúvida. O senhor falou sobre o resfriamento, né? Mas o aquecimento, o senhor começou dizendo mais um exemplo, exatamente isso. Né? Sim, o aquecimento é importantíssimo para quem pretende iniciar os seus... Tanto para começar, você tem que aquecer o seu organismo, toda a circulação, o coração, para um exercício e desaquecê-lo.
tem que readaptá-la à nova situação após um treino, né? Então isso é muito importante. Tem um endereço onde a gente possa ter contato direto com a clínica, com a circulação clínica de condicionamento no físico? No próprio site, circulação.com.br. circulação.com.br. Agradeço tua gentileza. Qualquer dúvida, mais uma vez de ter participado conosco do Gente que Fala. Prazer foi meu. Doutor Flávio Goulart, um endereço onde a gente possa localizá-lo? Pelo site também fica mais fácil, é clinicacrescitar.com.br. Repete, por favor. clinicacrescitar.com com SC, crescitar.com.br. Grato por ter participado. Eu que agradeço o convite. Doutor Luciano Neves, presidente, repete para mim, da associação, da academia. É o atual presidente, é um mandato de 2 anos. Maravilha. Então eu espero entregá-lo. É recente essa Recente, foi agora, não faz 15 dias. Sim. Foi no que tomei posse no Congresso de Fortaleza. Perfeito. Então, os contatos são a própria Unifesp, que é a faculdade a qual eu represento aqui, e também a Academia Brasileira de Laringologia e Voz. Ambos têm sites muito fáceis de serem encontrados. Grato por ter vindo ao nosso Gente que Fala. Dona Marilena Pácios, a Associação Cruz Verde, alguém que queira entrar em contato, alguém que queira se manifestar, participar, que queira fazer doações à Associação Cruz Verde. Eu vou indicar o nosso site também, que é cruzverde.org.br. cruzverde.org.br. Isso. Lá Grato por ter retornado. Eu que agradeço o convite. Muito obrigada. Gente que Fala tem a direção-geral do jornalista Fausto Camunha, a diretora de produção Zenilda Salvato, redação Raela Brandão, Pedro Esquiavon, na pauta José Carlos Sicarelli, produção cultural Ricardo Godoy, na rádio Trianon, Benebenê, Cléo Rodrigues, Neildo Neres, Ricardo Valim, na direção da TV Guarulhos, Fernando Mauro, na direção da UTV, Alberto Luquete, na técnica James Eduardo, Marcelo Fontan, Sérgio Oliveira, Iago Matsumoto. Estaremos de volta amanhã, meio-dia. Gratos, até lá.